Monteiro aqui no estúdio em São Paulo, já conosco. Muito boa tarde, meu caro. Diante da nova tarifa aí desse tarifaço de 25%, os empresários afetados já começam a buscar alternativas para diminuir os impactos. O que você nos conta aqui? Nos ajude a entender quais são os caminhos para não desviar, porque não dá para evitar os 25%, mas para contornar os prejuízos. Uma ótima tarde a você, Yuri, a toda a nossa audiência. Nós temos os empresários já fazendo estes cálculos desde o ano passado. Então não é de hoje que a Apex, que é quem faz essa coordenação dos empresários em busca de novos mercados, e também os setores em si, estão buscando alternativas aos Estados Unidos. É política de Donald Trump mexer com o tabuleiro de comércio global. Não é porque as tarifas caíram neste começo de ano que essa política deixou de existir. É o que a gente viu agora, mais um tarifaço sobre produtos brasileiros e os destinos possíveis já estão na ponta da língua. Inclusive, a Thaisa Medeiros nos trazia que um dos temas dessa discussão do governo com as associações nesta terça-feira são eventuais novos destinos. Vamos falar sobre quais os principais em um mapa que nós separamos aqui para a nossa tela. Mapa este traçado, desenhado pela Apex Brasil, com possibilidades para o Brasil exportar os seus produtos que eram destinados especificamente para os Estados Unidos e que agora vão sofrer tarifas. Quais são 3 principais destinos? Canadá, que também está em uma rusga com os Estados Unidos, acaba de ser tarifado em 50%. O dobro da nossa taxa. Exatamente, 50% das suas operações. Já não tem boas relações comerciais com os Estados Unidos desde que Donald Trump assumiu o comando. O Canadá, por exemplo, está aplicando tarifas e cotas diferenciadas para importação de veículos dos Estados Unidos, o que poderia abrir um espaço para a venda de veículos brasileiros para o Canadá, apesar de o Canadá ser também um grande produtor deste tipo de automóvel de passeio. Há também a Bélgica e os Emirados Árabes Unidos. Alguns dos produtos que podem ser alternativas para o empresariado brasileiro. No Emirados Árabes Unidos, veículos, granito, calçados e móveis. Inclusive, a AB Calçados está nesta lista de associações que vai fazer reuniões com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É um dos segmentos mais afetados, vende demais para os Estados Unidos e precisa achar alternativas. O Sudeste Asiático também é grande produtor de calçados, não seria uma boa jogada. A gente tem que mesmo partir para o Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, ou para outros destinos, como é o caso da Europa. Bélgica é alternativa para madeira, máquinas. E máquinas são ponto sensível, porque da nossa pauta exportadora com os Estados Unidos, elas têm o maior valor agregado, Yuri, as que batem mais na nossa balança. É onde a gente ganha mais dinheiro, existe mais margem e a gente consegue exportar tecnologia. Sem os Estados Unidos, ficam escassos também os destinos para nós exportarmos máquinas. A Europa é grande produtora de máquinas, apesar de serem máquinas com uma produção cara, são máquinas de ponta de linha em tecnologia. E a China se transformou também em outra grande potência na produção de máquinas, inclusive exportando produtos aqui para o Brasil. A nossa alternativa seria justamente a Bélgica para enviar curioso, né? produtos. Em meio a tantos países da Europa, ser a Bélgica. Ali, exatamente. Que é um país em termos territoriais menor, etc., mas interessante isso. A gente vai ter que fazer as pazes com os belgas que nos eliminaram da Copa do Mundo, mas para vender máquina a gente esquece desse ponto, faz viu, tempo, Yuri? né? Faz tempo, né? A dor já não é tão forte assim. A nossa briga atual é com os noruegueses, depois com os croatas. A Bélgica já faz tempo. Já está no fim da lista. Até porque dá para trocar por um chocolate, com o perdão do trocadilho futebolístico aqui. Ficamos aí no elas por elas. Tem também alternativa para açúcar. A gente manda bastante açúcar para os Estados Unidos, apesar de eles terem uma cota muito dura e cobrarem muitos impostos do açúcar que vem de fora do país. Até a cota a gente consegue vender muito para os americanos. Com essa tarifa não teremos tanto espaço assim. É uma contenda que vem de antes de Donald Trump. Exato. Né? Inclusive foi o pedido do Brasil. Querem tarifas menores para etanol? Diminuam a tarifa do açúcar. Estados Unidos falou, não vou abaixar. E aí a gente encontrou essa rusga. E para terminarmos, o Emirados Árabes Unidos e o Canadá. Madeira, borracha, sebo, veículos, açúcar, calçado, móveis, etanol. É uma lista ampla. Inclusive o Canadá, o Yuri, está na lista de países que estão buscando um acordo de livre comércio com o Mercosul. Desde que a gente fechou o acordo com a União Europeia, alguns países se interessaram mais por aproximar as relações comerciais com o Brasil. O tarifaço ajuda neste trabalho de conquistar novos parceiros e a gente coloca o Canadá, a Índia, que também está nesta lista, o Japão, que acaba de anunciar que está negociando um acordo de livre comércio com o Brasil, e até o México. Então esse é o nosso mapinha atualizado de alternativas, Yuri.
Pois é, o Gabriel Monteiro já vai voltar conosco. Você fez menção a essa negociação do Mercosul com o Canadá. Inclusive, semana passada, eu conversei com a ministra de Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, que mencionou isso. Para o Canadá, o Mercosul é um mercado com potencial de tamanho de 4 trilhões e meio de dólares, ou seja, muita grana. É muito dinheiro, então, e aí com esse contexto pode ser algo interessante. E é o Brasil quem lidera as negociações do bloco com os canadenses. O Gabriel Monteiro vai seguir conosco, mas falando em Canadá, o governo americano impôs tarifas de 50% ao país, atingindo cerca de 20 bilhões de dólares em produtos. E esse cenário acende o alerta dos especialistas para uma nova guerra comercial. Essas novas tarifas atingem diversos produtos. Vinho, tão variado quanto isso, preste atenção. Vinho, tacos de hóquei, que é um esporte nacional canadense muito apreciado nos Estados Unidos também, piscinas, móveis, sementes, roupas e até perucas. Donald Trump disse que o Canadá tem uma postura discriminatória em relação a carros, bebidas alcoólicas e laticínios dos Estados Unidos. As novas taxas começam a valer a partir de 20 de agosto. Tem um prazo maior aí de negociação, mas o nosso caso foi de uma semana entre o anúncio e a vigência. No caso do Canadá, estamos falando aí de 30 dias, mas mesmo assim, também o prazo é maior, mas a tarifa também é maior.